Pula para o verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Diga assim, alegrem-se sempre no Senhor. Amém? Verso 5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Diga assim, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Diga assim, coração e mente de vocês em Jesus Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram de mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Verso 10. Fiquei muito alegre no Senhor agora. Uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só lhes faltava oportunidade. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente. Diga assim, contente. Em toda e qualquer situação. Diga toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto a estar alimentado quanto a ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pai, nós te damos graças mais uma vez por essa porção da palavra. Nós vamos, Senhor, compartilhar aqui hoje à noite. Espírito Santo, caia sobre nós com sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de quem Tu és, no pleno conhecimento de quem nós somos e da nossa santa vocação. Que o Senhor nos guie e nos conduza e que o Senhor continue a fluir neste lugar como o Senhor tem feito, para a glória de Deus e para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem se assentar? Glória a Deus. Uns anos atrás aí nós fizemos uma série de exposições sobre Filipenses. Quem se lembra? Quem se lembra? Amém? Quem estava aqui? E hoje eu quero compartilhar essa porção aqui dessa carta, mas para que os irmãos se lembrem, essa é uma das famosas cartas da prisão, amém? Que Paulo escreve enquanto ele está preso em Roma. Amém? Preso por quê? Porque ele estava pregando o Evangelho. Porque Paulo estava transformando ali as regiões por onde passava, mudando a cultura, acabando com a idolatria. Isso afetava a economia, isso afetava, a cultura, e isso estava incomodando. Obrigado, irmão. Isso estava incomodando ali, e Paulo foi preso por pregar o Evangelho. E você sabe que Paulo preso estava ali constantemente sob ameaça, sob espera de morte. A qualquer momento ali, Paulo podia ser sentenciado à morte. Amém? Tal como foi mesmo. Tal como no final ali da sua vida, ele preso, por fim, foi morto e decapitado em Roma. Amém, irmãos? Então ele estava nesse contexto, nessa situação, e é nessa situação que ele escreve para nós essa carta, cheia de orientações para a igreja. É uma das cartas mais práticas, onde Paulo mais nos dá teologia aplicada à nossa vida, às nossas relações, a como nós enxergamos as adversidades, a como nós encaramos a questão que sempre foi um problema de falsos mestres, falsos irmãos, falsas mensagens que querem enganar a igreja, que querem desviar a igreja do caminho certo do Evangelho. E Paulo, nesse contexto, nessa situação, está aqui dando várias orientações para a igreja, para pastorear o coração da igreja. Amém, irmãos? Então aqui no verso 4, ele está dando já uma orientação, não geral, não de ensino, mas já bem aplicada a uma situação que estava acontecendo na igreja. E ele primeiro diz assim aos irmãos: vocês são a minha coroa, a minha glória. Amém? Vocês... E ele diz, permaneçam assim no Senhor. É como se Paulo estivesse dizendo: eu estou prestes a dizer algo que pode ser difícil de ouvir, algo que vai entrar no seu coração para te desafiar
para te constranger, mas ao mesmo tempo para te encorajar, para te amadurecer. Mas tenham algo em mente, eu os amo. Amém, irmãos? É como se Paulo está dizendo, eu vou te dizer algo difícil. Você precisa crer que eu amo você. Você precisa acreditar no cuidado, no amor e no serviço que eu tenho sobre a sua vida. Quantos estão me acompanhando? Amém, irmãos? Então é por isso mesmo que ele diz aos irmãos que eles são a coroa deles. Amém? Vocês são a minha coroa. E aqui, irmãos, tenha em mente algo. Né? Paulo não está falando daquela coroa de rei. Amém? Se você olhar aqui o sentido original dessa palavra coroa, ele está se referindo àquela coroa que os romanos usavam nos Jogos Olímpicos. Amém? Que os atletas lá de Atenas usavam, os romanos não, os gregos, usavam aquela coroa de louros, que era a coroa daqueles que se esforçaram para conseguir uma medalha. Amém, irmãos? Então veja, Paulo está dizendo, vocês são a minha coroa, porque eu sou uma pessoa que ocupa uma posição de autoridade sobre vocês. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo isso, vocês são a minha coroa, porque eu sou o apóstolo que está disposto a se sacrificar em favor de vocês, tal qual um atleta se sacrifica para conseguir o pódio. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Por que ele está dizendo isso, irmãos? Porque quando nós vamos entrar na intimidade das nossas relações, quando Paulo vai pastorear ali o coração e a alma dos irmãos, ele precisa ter certeza que os irmãos têm algo, um pressuposto ali, eu os amo. Eu não estou fazendo isso porque eu estou perseguindo vocês. Sabe quando a gente vai pastorear as pessoas às vezes? E às vezes o irmão, eu tenho a impressão que os irmãos acham que a gente está perseguindo, está querendo pôr para baixo. Porque às vezes nem sempre é fácil, né, irmãos? Quem já passou por isso? De precisar trocar uma ideia difícil com alguém. E aí a pessoa está achando que você está querendo pôr ela para baixo. Você está, sei lá, com inveja. Não. Nós precisamos fazer essas coisas em amor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse era o espírito do apóstolo. O verso 2 e o verso 3 que eu pulei aqui para os irmãos, é justamente esse assunto pontual que ele vai tratar na igreja, mas eu não quero me atentar nisso. Mas ele diz aos irmãos, permaneçam firmes deste modo. E ele está dizendo, assim como vocês viram na minha vida, vocês continuam firmes. E Paulo aqui está fazendo uma série de exortações para que os irmãos não sejam como os falsos mestres, que têm, sabe, orgulho de credenciais religiosas. Não se apegue a isso. Tire da sua mente justiça própria. Tudo isso Paulo falou no verso 3 e ele está trazendo aqui a lembrança. Amém, irmãos? Estou só contextualizando vocês. Quantos estão me acompanhando? Fala amém. Amém? E ele está dizendo, ele disse no verso 3, eu abandonei credenciais religiosas, eu era um fariseu, fui circuncidado, hebreus de hebreus, circuncidado 7º dia e tudo mais. Mas eu abandonei todas essas coisas, porque o que eu quero é conhecer Jesus e ser achado nele. Amém, irmãos? E ele vai dizer também, como ele diz no verso 2 de Filipenses, ele diz para os irmãos, tem o mesmo modo de pensar de Cristo, amém? Tem uma mente de Cristo. E quando ele diz isso, ele está dizendo, Cristo é aquele que abriu mão da sua glória, se fez homem por amor de nós. Então, considerem o seu irmão superior a vocês. É isso que ele fala em Filipenses 2. Amém? Nessa relação em que você se coloca como um servo do seu irmão, porque Cristo fez isso por nós, então nós fazemos isso uns pelos outros. Glória a Deus, irmãos. Amém? E no verso 4, nós lemos, ele vai dizer assim, alegrem-se sempre no Senhor. Diga assim, alegrem-se sempre no Senhor. Esse versículo que lembra, Paulo não está falando nisso lá, sentado numa cadeira de sol, na praia, tomando água com gás e um limãozinho. Você está entendendo? Tirando aquela foto bem conceito, com o fundo desfocado e postando no Instagram. Não. Ele está na cadeia, amém, irmãos? Ele está podendo ser morto a qualquer hora. E nesse espírito ele disse, vocês devem se alegrar o tempo todo. Amém, irmãos? E um dos versículos que mais parece que nos encoraja, se você prestar atenção aqui, e é o que a gente vai fazer aqui nessa pequena exposição, na verdade, quando eu fui meditar no Senhor e ler sobre isso aqui, ler o que os outros irmãos já escreveram a respeito desse versículo, eu percebi que é um dos versículos mais desafiadores da Escritura. Porque ele não está mandando a gente ser alegre só em situações que nós estamos nos sentindo felizes. Ele está mandando, e é um mandamento bíblico dizer que nós devemos nos alegrar o tempo todo. Diga assim, o tempo todo. Amém, irmãos? Isso ao mesmo tempo é uma bênção, mas também é um desafio. Amém? Mas para que a gente obedeça isso aqui, porque, entenda algo, irmãos, isso aqui é uma ordenança, amém, irmãos? Amém? Diga assim, alegria é uma ordenança.
Não é uma opção. Amém, irmãos? É isso que Paulo está nos ensinando para nós. Então você tem que ter isso em mente. Alegria é um estilo de vida em que a Bíblia nos encoraja, nos impele, nos direciona, nos comissiona a viver o tempo todo. Ah, como que vou viver de alegre o tempo todo? Já vou te falar, fique em paz. Não andeis ansiosos por coisa alguma, ele também fala aqui. Amém? Já vou chegar lá. Diga assim, ser alegre é o mandamento. Irmãos, eu me lembro quando eu estava escrevendo isso aqui, e isso aqui me feriu arduamente. Porque, como vocês também devem estar pensando aí, você vai pensar assim, como é que eu vou viver um negócio desse? Isso aqui é até maldade pedir uma coisa dessa, porque tem dias que não dá. Tem dias que está muito difícil. Tem dias que a tragédia chegou, que a notícia ruim bateu na minha porta. Como é que faz para viver isso aqui? Isso aqui não dá. Sabe aquelas coisas que a Bíblia fala assim, que a gente pensa assim, ah, isso aí, deixa pra lá, isso aí é só Jesus mesmo. Irmãos, você é filho de Deus? Sim ou não? Jesus é filho de Deus também. Você é gente? Fala assim, Jesus também era gente. Jesus veio nos mostrar como nós podemos viver. Amém? E Ele nos deu todos os recursos espirituais e bênçãos espirituais para que sejamos a exata imagem dEle. E é nisso que estamos sendo moldados dia após dia. Obviamente, Cristo era o homem perfeito, mas nós estamos sendo aperfeiçoados. E esse tipo de coisa aqui, que vai nos colocar na mente, quando os desafios vierem, esse é o momento de eu ser aperfeiçoado à imagem de Cristo e a minha oportunidade de ser alegre mesmo quando está difícil. Amém, irmãos? Então deixe isso entrar no seu coração. Não deixe essa barreira de não é possível. Meu irmão, quantos creem na palavra de Deus? Tem alguém aqui que não crê, irmãos? Eu entendo. Mas vocês que creem, então se Deus está pedindo, é porque Ele sabe que é possível. É porque Ele te deu os recursos para que você viva assim. Amém, irmãos? Mas e aí, o que eu faço? Como é que eu vou cumprir essa ordem então? Tão difícil. E aí o Espírito falou, essa foi a minha oração diante do Senhor. Seja honesto diante do Senhor, amém? Eu fui honesto, falei, Senhor, isso aqui não dá. Como é que faço? Eu já passei tempos muito difíceis. Como é que eu seria alegre naquela situação? E o Espírito Santo falou ao meu coração. Diga assim, alegria é um fruto do Espírito. Amém, irmãos? Sabe por quê? Muitas vezes a gente acha que isso aqui é impossível, porque nós confundimos o fruto do Espírito com os nossos sentimentos. Alegria não é um sentimento. Diga assim, alegria não é um sentimento. Da mesma forma que o amor, que é o fruto do Espírito, não é um sentimento. Vocês já estão cansados de ouvir falar isso aqui. Amor não é aquele foguinho no seu coração que arde sem se ver quando você olha para sua esposa. Isso é paixão. Amém? É um sentimento, muito legal. Passageiro, sim ou não? Assim como a felicidade. Quando já assistiram A Procura da Felicidade? Todo mundo sabe disso, até o ímpio. Ele fala no final do filme, sabe esse momentinho, esse pedacinho da minha vida, isso é felicidade, ele tem razão. Porque a felicidade, ela é circunstancial. Ela depende de uma boa notícia que chega, sim ou não? De um negócio que você fecha, de as férias que você tira. Agora não tem como você estar de férias sempre. Não tem como você receber boas notícias todo dia. Você não vai ser promovido todo dia. Então você vai ser infeliz? Porque você vai depender do que você sente para ser alegre? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga assim, felicidade é um sentimento. Diga assim, alegria é uma decisão. É um fruto do Espírito. Glória a Deus, irmãos. Pode projetar aqui a primeira citação? Por favor. Pode passar. Eu pulei essa. Isso. Diga assim, alegria não é um sentimento. É uma decisão pela qual devemos nos esforçar. Sabe que o Diego já falou aqui algumas vezes, eu também já falei, outros irmãos já falaram. Graça não é oposto de merecimento, não é oposto de esforço. Glória a Deus, irmãos. É justamente pela graça que você pode se esforçar em viver as virtudes do Espírito. É pela graça que você se esforça em amar o outro, mesmo quando você não sente nada por ele. Sim, irmão, irmã. Glória a Deus.
Sabe, é porque, já viu, né, quando as pessoas casam, e ela fala, ai, como eu sou apaixonada pelo meu marido. Ai, ele tá chegando, ai, ele tá aquele friozinho na barriga. Ai, como eu amo ele. Você está apaixonado. Você ainda não teve chance de amar o seu marido, ele ainda não te irritou. Você não teve chance de amá-lo ainda. Glória a Deus, irmão. Ele só te dá presente, ele só te leva para jantar, ele só fala que você tá lindo, ele só te vê bonito e arrumado, sim ou não? Você tá namorando. Casa com esse trem aí pra você ver. Quando você casa, você começa a ter a oportunidade de amar, porque ele vai te irritar. Você vai falar para ele trocar aquela maçaneta, só porque ele demora 5 dias, você fica muito irritada. Só porque ele demora 5 míseros dias, que absurdo. Não é assim? Só porque você chama ele 300 vezes, ele finge que não ouve, ou não, ele é surdo mesmo, ou mesmo um pouco surdo. Você fica muito irritada, nessa hora, Deus está te dando a chance de amá-lo. Glória a Deus. Amém? Da mesma forma, irmãos, quando você não está feliz, não está sentindo felicidade, às vezes você está triste, às vezes você teve notícias ruins. O que você faz com isso? Você chega na sua casa e você acha que está no direito de trancar no seu quarto, de ser, sabe, como é que eu posso dizer, de ser grosseiro. Porque afinal, você está sentindo tristeza, mas a palavra de Deus está dizendo da mesma forma, no dia que você está triste, é o dia que você tem a chance de provar que você é uma pessoa alegre. Porque o que é alegria? Quer dizer que você está triste, mas você ainda vai tratar bem as pessoas ao seu redor. Você está triste, mas você ainda vai ser alguém gentil. Você é triste, mas você vai continuar servindo as pessoas. Você é triste, mas você ainda tem um sorriso no rosto. E as pessoas vão olhar para você sabendo que você está triste e agindo assim e vão ver a Deus. Porque a alegria é o fruto do Espírito. A alegria é uma virtude de Deus. Amém, irmãos? E sabe qual é o nosso propósito? O nosso propósito é justamente mostrar as virtudes de Deus ao mundo, para que o mundo veja e conheça quem é Deus. Então, nessa hora, nesses momentos de dificuldade, em que o seu sentimento é tristeza, em que o seu sentimento é raiva, deixe brilhar as obras do Espírito na sua vida. Porque é uma decisão. O que você vai decidir fazer, irmãos? Amanhã, talvez uma notícia ruim chegue. Ou amanhã uma pessoa te irrita, uma pessoa te fecha no trânsito, uma pessoa te passa a perna, uma pessoa te xinga sem motivo nenhum. O que você vai fazer? Você vai se dar o direito de rebater? Ou você, como Cristo, vai virar outra face e vai mostrar quem é Deus para ela? Porque você pode ser alegre, você pode amar mesmo não sentindo. Glória a Deus, irmãos. Diga assim, alegria não é um sentimento, é uma decisão pela qual nós devemos nos esforçar. Amém, irmãos? Se esforce para ser alegre, se esforce para não esmorecer no dia que você está passando por algo difícil, se esforce para sorrir, para tratar bem as pessoas, mesmo quando tudo deu errado. Glória a Deus, irmãos. Amém? Eu quero colocar aqui uma canção, os irmãos vão projetar aí. É um hino antigo, mas que vai trazer bem o que eu quero falar para os irmãos. Está em inglês, mas tem a tradução aí. Pode soltar. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. E a Segunda Guerra, talvez um dos momentos mais sombrios da história, para mudar o ambiente onde ele chegava. Amém, irmãos? Eu acho que esse homem é filho de Deus. Eu acho que é. Ele é crente. Glória a Deus. Porque isso é um exemplo para nós. Amém? Vou dizer mais uma vez, diga assim, alegria não é um sentimento, é uma decisão. Amém, irmãos? Segundo aspecto da alegria. Primeiro que eu falei, alegria é uma ordenança e não uma opção. Amém, irmãos?
Segunda coisa, a alegria ela é ultra circunstancial. Diga ultra circunstancial. Ou seja, ela está acima das circunstâncias. Felicidade, o sentimento é circunstancial. Como nós falamos, depende de uma boa notícia, depende se está tudo bem, depende se você está com a grana lá, depende se as contas tudo pagas, se você está no de férias, e etc, etc, etc. Então ela é circunstancial, depende. Isso são sentimentos que são circunstanciais. Sim ou não? Agora, a alegria bíblica, o fruto do Espírito, ela está acima das circunstâncias. Como ele disse, apesar de estar doendo, de você estar chorando, sorria. Amém, irmãos? Agora, preste atenção, isso não quer dizer que você vai ignorar as circunstâncias. Amém? Alegria não é ignorar as circunstâncias. Alegria é ser alegre apesar das circunstâncias. Então, você enfrenta as suas circunstâncias. Amém, irmãos? Você encara, faz o que deve ser feito. Corre atrás, busca a solução, dá o seu melhor, mas faça isso sendo alegre, mostrando quem Deus é, apesar do que você está passando. Esse é o seu propósito. Amém? Muito se fala de propósito. As pessoas pensam, não, o meu propósito é a minha profissão. Não, irmão, isso não é bíblico. Ah, o meu propósito são os meus filhos. Não, isso não é bíblico também não. O seu propósito é mostrar quem Deus é em tudo que você faz, aonde você quer que você esteja. Se você vai criar filhos, mostra Deus. Você vai trabalhar, Deus tem que ser visto. Vai fechar um negócio, você vai estudar, você tem que encarnar Deus lá, onde você foi enviado. Tal como Cristo encarnou na terra. E quem viu a Cristo, viu a Deus. Porque quem vê o Filho, vê o Pai. Mas você é filho de Deus também? Então quem vê o Filho, vê o Pai, que o enviou. Glória a Deus, irmãos. Amém? E a Bíblia fala isso lá em Eclesiastes, ou Provérbios, não lembro agora. Ele fala assim que há tempo, Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo do céu. Amém? E ele fala, há tempo de chorar. Existe sim o dia da tristeza, você não está imune disso. Você não vai ignorar isso. Mas a Bíblia é perfeita, porque ela diz assim, tristeza é um tempo, alegria sempre. Glória a Deus. Diga assim, tristeza é para um tempo. Diga assim, alegria sempre. Sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Amém, irmãos? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Coloca aqui mais uma vez a outra citação. Só para ficar claro aí na sua cabeça. Diga assim, tristeza é uma emoção também. Amém? E alegria é uma decisão. Amém, irmãos? Terceira coisa sobre a alegria. A alegria ela é cristocêntrica. Diga, cristocêntrica. Nós precisamos, irmãos, saber de onde vem a fonte disso. Onde é que você vai buscar forças? Onde é que você vai buscar convicção para que você viva isso? É maravilhoso isso, mas é desafiador. Quantos concordam comigo? Claro que é desafiador. Nós queremos ceder aos nossos sentimentos. Amém? É o mais fácil, é o mais natural. Mas o Senhor quer que você seja sobrenatural mesmo. Amém? É desafiador, mas Deus te deu uma fonte de onde tirar forças para isso. E é em Cristo Jesus. Diga assim, a alegria é cristocêntrica. Amém? Diga assim, a nossa alegria é uma pessoa. Diga assim, Cristo Jesus. E não a ausência dos seus problemas. Glória a Deus, irmãos. A alegria não é a ausência de problemas, a alegria é uma pessoa, é Cristo Jesus. É nele que você vai recordar e buscar forças para viver isso daqui. Amém, irmãos? Imagine só você encarar todas as suas dificuldades com alegria. Como Paulo disse, nós lemos aqui em Filipenses 4, 11 até o 13, ele fala, eu aprendi a viver contente. Essa não é a palavra que está no coração do Diego, ele compartilhou, contentamento. Nós somos chamados para ser contentes. Ontem o Arão aqui veio... Quem estava aqui ontem? Não, foi maravilhoso. Quem não veio, perdeu. Amém, irmão? Mas nós vamos te dar outras chances. Em nome de Jesus. E ele estava falando... alguém perguntou como você lida com... Foi você que perguntou. O quê? Mudança de ciclos, exatamente. Como você lida com mudança de ciclos? Você tem que fechar uma coisa e começar de novo. Ele fala... Traduzindo, né? Com alegria. Eu não tenho medo de recomeçar. Porque esse é o espírito de Paulo. Eu não tenho medo. Eu sou contente quando eu moro no Uruguai. Eu sou contente se eu precisar lavar a louça de novo para ganhar dinheiro. Mas nós
ficamos ansiosos e não somos alegres porque é o fim do mundo. Eu vou voltar a lavar a louça de novo. É o inferno. Não, irmãos, é um recomeço. Dá glória a Deus. Amém? Ora, se você é uma pessoa contente, é o que a Bíblia diz. Você vai ser contente em Cristo Jesus, se esforçando em qualquer situação. E existem recomeços. Eu sei muito bem que recomeços são difíceis. Mas sabe por que é difícil? Não é o recomeço em si, é porque o nosso ego fica ferido, porque a gente achava que a gente já era uma pessoa melhor e que aquilo vai nos diminuir. Porque isso não é bíblico. Isso é o Satanás na sua mente. Amém? Glória a Deus. Não interessa o que você faça, glorifique o nome do Senhor em tudo que você fizer. Uma vez um sapateiro chegou para Lutero e falou: eu sou só um sapateiro. Como eu posso glorificar o Senhor com uma profissão tão simples? E ele diz: faça o melhor sapato que você puder e venda num preço justo. Isso glorifica a Deus. Você precisou voltar a lavar vasilha, irmãos? Você acha que isso torna alguém menor? Você acha que quem está fazendo isso hoje é menor que você? Você tem que se arrepender, você tem esse pensamento. Seriamente. Se arrependa disso, porque você não é melhor do que a irmã que lava vasilha ou o irmão. E se você precisar um dia, dá glória a Deus, porque aquele vai ser a fonte do sustento da sua casa. Glória a Deus, irmãos. Então foi isso que eu entendi que o Arão falou. Eu fecho os ciclos em paz, porque eu não tenho medo de recomeço. Porque eu aprendi a viver contente. Glória a Deus. Ah, precisei voltar a andar de ônibus. Seja contente. Você não é melhor porque você está dentro do seu carro. Portanto, se você precisou voltar a andar de ônibus, você não se diminuiu. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes, essas ansiedades e essas tristezas são sustentadas por preconceitos do nosso coração. Por arrogância. Amém, irmãos? Diga assim, a alegria é cristocêntrica. Amém? É em Cristo que nós tiramos forças. É nele que nós podemos viver contente. Porque as circunstâncias mudam, mas Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Glória a Deus, irmãos. Amém? Amém. Então, sem Cristo, irmãos, a gente fica igual o Chris Gardner, dependendo sempre de uma boa notícia, dependendo sempre de uma promoção, dependendo sempre que aquele mês seja o mês que você foi um cara produtivo e ganhou os prêmios, senão você não é feliz. Porque se a gente, irmãos, somos... E assim, deixa eu dizer algo, deixa o Espírito ministrar no seu coração, porque nós vivemos numa era em que o espírito da nossa época é algo, você não sabe o que é, mas você sabe muito bem como vive isso, nós sabemos, que é o expressionismo. O expressionismo é um foco, como é que eu posso dizer, um hiperfoco nos sentimentos. Então tudo que nós fazemos é em busca de sensações, de experiências, melhor dizendo. Então as empresas exploram isso. O que eu estou vendendo? Uma experiência. E o que é a experiência? O que você vai sentir quando você consumir aquilo, sim ou não? Sim ou não? Amém, tudo certo. Estratégias e vida que segue. Isso não pode ser um ídolo. Só isso. Amém, irmãos? Então, o que você sente, o que você vai sentir, não pode ser um ídolo. Então, se você é viciado na felicidade das boas notícias, você é alguém que vai viver em crise quando elas não aparecerem. Se você é viciado naquela sensação boa, e eu vi eu esqueci o nome da profissão lá, mas enfim, é um neurocientista. Ele estava dizendo que uma das coisas que mais dá prazer na nossa mente, até mais do que o prazer sexual, infinitamente não, bem mais, muito mais, é o prazer de fechar um negócio, de fazer uma venda. Ele diz que o seu cérebro libera muito mais o hormônio de alegria do que o prazer sexual, por exemplo. Amém? Então, por isso que tem pessoas que já têm muito dinheiro, mas ela não quer parar de vender. Por quê? Porque aquilo é bom mesmo. Glória a Deus, não tem nada de errado. Mas, e se não acontecer, você vai ficar em crise? Você não vai ser alegre? Se aquele mês você não vender tanto, você vai ficar com raiva de Deus? Isso vai te dar razão para tratar mal as pessoas, e chegar em casa e ser frio com a sua esposa, e etc, etc. Diga-se alegria. É cristocêntrica. E eu vi uma psiquiatra falando um tempo atrás, de que a nossa geração era uma geração que busca desesperadamente produtividade e resultado. Desesperadamente. E isso se torna uma espécie de droga na nossa vida, porque há um bom sentimento nisso. Irmãos, eu não estou dizendo para vocês serem produtivos nem dar resultados. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Eu estou dizendo para que isso não seja um ídolo do seu coração. E que você saiba viver o dia que você não for tão produtivo assim. Porque tem um mês que você vai lá e arrasa. Vende, bate as metas. E tem outro mês que você adoece, que tem que ficar 15 dias parado. E aí, você vai ficar em depressão? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Será que naquela circunstância você consegue achar alegria em Cristo? Porque aqueles 15 dias você foi improdutivo e não deu resultado. Isso não pode te deixar em crise. Amém, irmãos? Diga assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Diga assim, alegria é ultra circunstancial. Diga assim, alegria é cristocêntrica. Ela está em Cristo Jesus. E é por isso mesmo que Jesus disse, olha, alegria não é a ausência de problemas, porque no mundo vocês terão, o que, irmãos? Aflições. Mas o que ele fala para nós? Tem de bom? Diga, bom ânimo. Alegria. Porque eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Recorde da minha obra redentiva na cruz. Recorde, para que você consiga ter bom ânimo, apesar dos seus problemas. É isso que nós vamos fazer aqui com a ceia. Nós vamos recordar Cristo. E que você saia daqui com bom ânimo. E que amanhã você recorde de Cristo na sua casa e tenha bom ânimo. E seja alegre. E enfrente suas lutas com alegria. Glória a Deus, irmãos. Quantos entendem o que eu estou falando? Quantos aceitam esse desafio do Espírito Santo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Amém? E muitas vezes a nossa ansiedade ela é justamente baseada nessa carência pela produtividade dos resultados. Porque muitas vezes a produtividade de um resultado, você não... A pergunta que você tem que se fazer, que é o que nós fizemos aqui ontem, por que você faz o que você faz? Beleza, você quer ser produtivo e dar resultado. Glória a Deus. Por quê você quer fazer isso? É para você se sentir alguém melhor? É para que você, sei lá, poste no Instagram e seja reconhecido? Não, esse cara aí é bom mesmo. Isso é fruto, irmão, de mensagem do diabo. É o diabo que diz, façam para que você seja. Porque você não é. Você é um coitado, você não é ninguém, você não é nada, mas se você fizer, dar muito resultado, ser muito produtivo, um dia você vai ser. Quem te falou isso foi o Satanás. Glória a Deus, irmãos. Porque se você já não é abençoado hoje, você não frutifica amanhã. É por isso que Deus, antes de mandar você fazer algo, Ele disse, eu vos abençoo. Você já é abençoado. Antes de eu te pedir qualquer coisa, você já é abençoado. Eu já te entreguei as bênçãos, já te entreguei os recursos, já te entreguei o Espírito. Agora, meu filho, frutifica. Então, a última coisa que você vai fazer na sua vida é algo para que você um dia seja abençoado. Você tem que entender no Evangelho que você já é abençoado e, portanto, está pronto para frutificar e ser uma bênção aonde você estiver. É isso que o Evangelho nos ensina, irmãos. Essa é a cosmovisão do Evangelho. Então você vai ser produtivo e dar resultados? Glória a Deus. Mas para quê? É para abençoar a cidade que você mora? Glória a Deus. É para você ser uma bênção para os seus clientes? Glória a Deus. É para que eles vejam que você é um profissional e quando ele vê você trabalhando lá, você fala, meu Deus, Deus existe. Porque esse homem prefere perder um negócio do que ser desonesto. Porque esse homem prefere perder um negócio do que fazer algo que é só bom para ele e não bom para mim. Já viu gente que gosta de fazer negócio que é bom só para ele? Aí ele faz você acreditar que é bom para você, mas é conversa, é bom só para ele que está vendendo. Os filhos de Deus são assim, não. Os filhos de Deus fazem negócio que é bom para as duas pessoas. Que isso glorifica a Deus. E se não tiver escolha, que seja ruim para você. Amém? E bênção para o outro. É melhor ser ruim só para você. Glória a Deus. Isso mostra Deus. Então você está sendo produtivo e dando resultado para a glória de Deus. Quantos estão aqui? Amém, irmãos? Isso é viver no Espírito e se alegrar sempre no Senhor. Agora, tem gente que quer ser produtivo e dar resultado porque é carente. Carente de reconhecimento. Ele não acredita que ele é alguém, então ele precisa fazer algo para sentir que ele vale a pena. Isso é engano. Que o Senhor mude a sua mente. E entenda quem você já é em Cristo. Filho de Deus. Já é abençoado com todas as bênçãos espirituais na região de Cristo. Tudo isso para que você já seja. E não para que você se torne um dia. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém, irmãos? Vamos seguir no verso 5. E aí Paulo continua, depois de falar, alegrem-se sempre no Senhor. Ele diz assim, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Diga assim, moderação. Essa palavra moderação no grego, um teólogo chamado William Hendrickson, ele diz que é uma das palavras
mais difíceis de tradução e que na nossa língua não tem uma palavra que expressa toda a carga e a riqueza que há nesse vocábulo. Mas que o Aristóteles dizia que ele usava essa palavra para dizer algo do tipo, moderação é algo que descreve o que é superior à própria justiça. Então, moderação é a virtude daquele que pratica coisas que é superior à própria justiça. Exemplo, Jesus, João capítulo 8. Os fariseus chegam com aquela mulher, jogam nos pés de Jesus e falam, Jesus, sabe o que é justo? Matar. Porque a lei diz que quem foi pego em adultério tem que morrer com pedras. Só que Jesus usou de moderação. Ele tomou ali de algo que é superior à justiça da lei. E ele diz, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele usou de misericórdia. Diga assim, misericórdia é maior do que direitos. Isso é moderação. Amém? E a mulher chega para Jesus e fala assim, cadê os seus condenadores? E ela diz, não sobrou nenhum. E o que Jesus fala para ela? Eu também não te condeno. Vai, não peques, mas, diga assim, misericórdia é superior ao direito. É superior à justiça. Amém, irmãos? É quando alguém está certo, tem o direito de exercer alguma coisa, de reivindicar alguma justiça, renuncia a isso por misericórdia, a fim de exercer misericórdia. Amém, irmãos? Então, guarda isso no seu coração. Vou falar de novo, diga assim, misericórdia é superior ao direito. Coloque aí a citação, por favor, de Hernandes Dias Lopes. Por favor. Não, pode voltar. Hernandes Dias Lopes. Começa assim, ó. Paulo fala à igreja. Aí. Hernandes Dias Lopes. Ele fala assim, Paulo fala à igreja sobre a necessidade de cuidarmos das nossas atitudes internas e nossas relações externas. Estão me ouvindo aí, irmãos? Amém? Moderação tem a ver com também controle de temperamento. Um crente não pode ser uma pessoa explosiva, destemperada e sem domínio próprio. Suas palavras precisam ser temperadas com sal e as suas atitudes precisam edificar pessoas. E a sua moderação precisa refletir o caráter de Cristo. Diga assim, refletir o caráter de Cristo. Por isso mesmo que Paulo, quando vai falar sobre os ministros a Timóteo, ele fala que o ministro não pode ser uma pessoa destemperada, mas precisa ser uma pessoa mansa. Senão ele nem é apto ao ministério. Sim ou não? Então, alegria, Paulo diz, sejam alegres o tempo todo e moderados. Exerçam misericórdia no lugar da justiça. Sejam mansos de coração. Não é isso que Jesus diz? Que ele é manso e humilde de coração. Assim nós também somos. Então nós devemos refletir o caráter de Cristo nessas coisas. E tudo isso, irmão, você não vai depender do que você está sentindo na situação. Vai depender da fé que você tem no Evangelho e na decisão que você tem de viver. Amém, irmãos? Em outras palavras, está na sua mão. Não está na mão da circunstância nem das pessoas ao seu redor. Está na sua mão decidir viver o Evangelho na fé que você diz que tem que ter nele. Quantos tem? Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. E aí Paulo continua depois que ele pede, né? Moderação. Perto está o Senhor. Coloca uma outra citação aqui para mim, do William Hendricks. Não voltou ainda não, né? Eu vou ler aqui para os irmãos. Ele fala assim, a verdadeira bem-aventurança não pode ser alcançada pela pessoa que rigorosamente insiste em seus direitos pessoais. O cristão é aquele que crê, presta atenção, o cristão é aquele que crê ser preferível sofrer a injustiça do que cometer injustiça. Amém, irmãos? 1 Coríntios 6, 7, ele está fazendo referência a esse versículo. O que esse versículo está falando? Eu não vou abrir por causa do tempo, mas Paulo está repreendendo duramente a igreja de Corinto. Ele fala, eu não tenho nada a louvar sobre a vida de vocês, porque vocês, sendo irmãos, têm uma causa entre dois irmãos, e vocês têm coragem de pegar essa causa e levar para um juiz ímpio, ter que julgar, porque nenhum de vocês está disposto a levar o prejuízo em favor da relação. Paulo bate doido, né, irmão? Fala sério. E é disso que ele está falando, isso que é ser moderado.
Os irmãos preferiram pegar uma causa, e 2 irmãos, e Paulo fala assim, vocês não sabem que a igreja há de julgar o mundo? Por que vocês, que são da igreja, não conseguem julgar essa causa? Tem que levar para um juiz ímpio julgar vocês? Por que alguém entre vocês não escolhe sofrer o prejuízo, ser moderado, ter misericórdia? Por que vocês são tão apegados aos seus direitos? Será que Cristo não é aquele que tinha todo o direito e abriu mão dos seus direitos em favor de nós? Será que nós, que somos tão menores que Cristo, não devemos fazer o mesmo? É isso que Paulo exorta. Diga assim, moderação é superior aos meus direitos. Irmão, quem não é filho de Deus, ouve isso aqui, é um absurdo. Você está achando um absurdo? É um absurdo mesmo. Porque isso aqui é o reino de Deus na terra. Amém, irmãos? Não exija que ninguém viva isso sem ela ter nascido de novo pelo Espírito Santo. É impossível. Mas quantos nasceram de novo pelo Espírito? Quem nasceu de novo no Espírito? Então você é exortado a viver assim. Glória a Deus. A se esforçar para viver assim. Amém, irmãos? No Espírito. Glória a Deus. Então Paulo, depois de falar essas coisas, ele diz, perto está o Senhor. Amém? Também no verso 5. É como se ele estivesse dizendo, sabe, se você perdeu ali uma causa, se você abriu mão, se você escolheu em amor da relação, em amor no nome de Cristo, sofrer o prejuízo, saiba que perto está o Senhor. Se aquilo for fazer falta, perto está o Senhor. Ele vai suprir você. Se você precisar daquilo um dia que você entregou e abriu mão, em amor do seu irmão, fique em paz. Perto está o Senhor. Ele não vai deixar você em necessidade porque você simplesmente abriu mão de algo em favor dos seus irmãos. Perto está o Senhor. Ele vai suprir isso de alguma forma. Amém, irmãos? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Perceba, irmãos, que tudo que nós vamos fazer, tudo que o Evangelho nos desafia, ele vai pedir que a gente, exigir que a gente tire forças da fé que a gente diz ter. Amém? Na fé, naquilo que Cristo fez. Então, tudo que fazemos é cristocêntrico. Por que eu devo abrir mão do meu direito? Porque Cristo abriu mão da sua glória. Por que eu devo ser alegre? Porque Cristo foi alegre e ele passou por situações muito piores que você. E ele era homem, ele tinha sentimentos, ele tinha carne, ele tinha sangue. Amém, irmãos? Os apóstolos, os nossos irmãos do passado foram devorados por feras. Ah, mas Cristo, tá bom, se você não acredita na encarnação e acha que era uma farsa, por isso que Jesus dava conta, não, Jesus era homem igual você. Amém? Amém? Encarnação é encarnação. Mas beleza, irmãos do passado, que nem eram os apóstolos, foram colocados lá, no Coliseu, para serem devorados vivos por feras. A história que conta não é nem a Bíblia, a história. Você é reconhecido pela história. Eles estavam sentindo o que, irmão, naquele momento? O que você acha que eles estavam sentindo? Medo? Com certeza. Tristes? Sim. Pavor? Angústia? Sim. Mas o que eles fizeram, diz a história? Cantaram hinos em louvor ao Senhor. E morreram cantando alegres ao Senhor. E mostraram para o mundo quem Deus é. E a partir dessas coisas que Roma foi impactada profundamente pelo Evangelho. Amém, irmãos? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Diga assim, perto está o Senhor. Diga assim, misericórdia é maior que o direito. Amém, irmãos? E no verso 6, você achou que estava difícil, agora prepara. Não andem ansiosos por coisa alguma. Amém, irmãos? Ou não se preocupem com coisa alguma. É outra coisa que a gente lê. Eu vou falar por mim. Eu lia primeiro, né, quando eu estava lendo, falar, Deus. Porque a gente lê assim como quem passa o olho, né, rápido. E não dá muita atenção. Mas o dia que você para prestar atenção, é como a gente falou no começo. Paulo não está sugerindo. Paulo está ordenando. Não andem ansiosos por coisa alguma. E Jesus também disse, não andem ansiosos por coisa alguma. Mateus 6. Isso é para arrebentar com a gente nesses dias, né? Glória a Deus. Porque, irmãos, eu vejo que há um tabu nesse assunto e toda vez que eu prego isso, eu sou muito desafiado, mas eu percebo que os irmãos não recebem muito bem. Mas é verdade o que eu vou dizer para vocês, ansiedade é pecado. Amém, irmãos? É pecado. Por que é pecado? Eu já vou falar para vocês. Amém?
Paulo está falando isso para os irmãos não andarem ansiosos por coisa alguma. Ele está onde, irmãos? Ele está onde? Preso. Podendo ser morto a qualquer momento. Amém? E como a gente já falou aqui, né? O nosso modo de pensar atual, né, essa ostentação das coisas, dos bens, que cria uma expectativa de futuro, é justamente essas coisas que nos deixam ansiosos. O que te mais preocupa? O seu futuro? Como é que vai ser? Quem eu vou ser? Será que eu vou ser alguém? Irmão, a Bíblia fala que você já é alguém. Você crê na Bíblia? Não, mas eu não tenho um centavo. Eu só vou ser alguém quando eu tiver. Você não crê na Bíblia, então. Você tem que assumir isso. A Bíblia diz que você já é alguém. Que Deus já te ama. Você já é filho de Deus, já é escolhido, adotado, abençoado. Você crê no Evangelho ou nas coisas? Amém? Você só vai crer quando você tiver coisas. Isso não é fé. Diga assim, fé é a convicção do que não se vê. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então é por isso que a ansiedade é pecado, porque a ansiedade é uma evidência de incredulidade. Porque presta atenção, irmãos. Presta atenção, faz um exercício comigo aqui. E não pense que eu estou falando isso porque eu não vivo isso, porque eu sou um bonzão, nem nada disso. Isso aqui me maceta também, me prega. Mas imagine só. Imagine que você é uma pessoa ansiosa porque você tem medo de ficar doente e morrer. Certo? Agora, imagine só que você tem crença, crê absolutamente no Evangelho, tem fé. E o que o Evangelho diz sobre a morte? Que nós estaremos com Cristo. O que Paulo diz quando ele estava perto de morrer? Estar com Cristo para mim é infinitamente superior. Eu só penso que eu devia estar aqui para ajudar mais vocês, mas se eu tiver que morrer, aleluia. E por que ele tinha essa convicção? Porque ele sabia, a esperança dele estava em Cristo, e ele sabe que ele vai se encontrar com ele. Se nós cremos nisso de verdade, por que a morte nos assusta? É simples, nós não cremos. Fato. Sim ou não? Ou então nós precisamos amadurecer a fé nisso. Porque quando há fé, diga assim, quando há fé, há paz. Quanto mais você amadurece na fé, nas coisas que o Evangelho nos ensina, mais em paz você vai ficar. Amém, irmãos? Quantos já têm paz com relação ao seu futuro eterno? Porque sabem que foram salvos. Sabe por que você tem paz? Isso não te assombra mais? Isso não tem medo mais do Satanás? Porque você creu. Quando você não cria, quando você tinha dúvidas, você tinha o quê? Medo. Eu falo isso por mim. Eu vivi criado na igreja. O meu maior medo, se tinha um trem que eu tinha medo, mais medo do que de ser assaltado na rua por aqueles motoqueiros que passam no escuro do seu lado assim. Eu falo, meu Deus, é agora. Mais medo do que isso, eu tinha medo de Jesus voltar. O meu maior medo é ouvir a trombeta e eu falei, ixi, lascou agora, é hoje. Me lasquei. Fiquei para trás. Tava cortando o cabelo ontem, o meu primo. Gente, tipo assim, é engraçado, né? Mas é triste ao mesmo tempo. E ele falando assim, não, cara, eu já vi aquele pessoal assim, não, eu amo Jesus demais. Nossa, eu amo Jesus. Falei, glória a Deus, ele logo volta, vai voltar. Não, mas ele não voltar agora não. Pera aí, eu tento... Ai, meu Deus, eu ainda não estou pronto. Por que ele tem medo de Jesus voltar? Porque ele tem uma fé deficiente. Fraca ou inexistente. Porque quando ele crer, e sabendo quem é Cristo, sabendo que ele está totalmente seguro na redenção da cruz, daquela obra perfeita, que não depende da preparação dele, depende da fé e da confiança que ele tem em Cristo. Quando o assunto volta de Jesus pairar, você vai dizer assim, Maranata, hora vem. Eu mal espero por esse dia. E por que você tem essa paz? Porque você tem uma fé alinhada. Amém? Agora, por que você fica ansioso com relação ao seu futuro? Existe uma falha na sua fé quando o assunto é futuro. Existe uma falha na minha fé quando o assunto é dinheiro. E qual é a maior prova disso? Ansiedade. Existe uma falta na minha fé a respeito da saúde. Porque quando eu penso nesse assunto, acabou minha paz. Amém? Porque, às vezes, a gente tem uma ideia errada de fé, como se fé fosse uma expectativa do que eu quero. Não, irmãos. Fé não é uma expectativa do que você quer. Porque se fé for isso, ela só vai te dar mais ansiedade. Porque que certeza que você tem que seu futuro vai ser do jeito que você está imaginando? Qual certeza você tem?
Diga, nenhuma. Você não tem certeza de como as coisas vão ser como você planejou. Então você tem que entender que Cristo está lá naquele futuro, não interessa qual seja. Seja o que você planejou ou o que você mais temia. Cristo está lá. E você vai passar por aquilo. E você vai vencer aquilo. E mesmo que você morra, você estará com Ele. Se há essa fé no seu coração atrás. Então, onde há ansiedade, deixe o Espírito Santo te mostrar aonde a sua fé não está atuando. E procure no Evangelho a fonte de forças para aquilo. Amém, irmãos? Amém? Seu trabalho te deixa ansioso, que é alguém que vale a pena. Mas se você crer no Evangelho, que Deus já disse que você vale tanto a pena, que Ele mandou o seu próprio filho. Não é nem que você vale a pena, mas Ele te ama mesmo assim. O suficiente para dar o seu filho. E o próprio Jesus fala, vocês andam tão ansiosos, vocês não veem os pássaros. Por que vocês ficam falando assim, o que eu vou fazer no futuro? O que eu vou comer? O que eu vou beber? Jesus fala, está vendo os pássaros? Eles não trabalham, eles não plantam, eles não colhem. O Pai dá comida e água para eles todo dia. O que eu vou vestir? É sempre no futuro, né? Expectativa de futuro. E Deus fala, vocês estão vendo as flores do campo? Elas não tecem, elas não costuram, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como elas. Está todo mundo muito arrumadinho aqui, mas ninguém está tão bonito quanto um campo de flores. E Deus fala, um dia elas estão lá, no outro dia elas são torradas. Mas Deus as vestiu. Será que vocês não valem mais do que pássaros e plantas? Homens de pequena fé. Não foi eu que disse, foi Jesus. Percebe que a fonte da ansiedade que Jesus está dizendo é uma fé pequena, ou uma fé débil, ou uma fé deficiente? Percebe, irmãos? Se aquelas pessoas soubessem que elas valem mais do que pássaros e campos, elas não eram ansiosas sobre o que comer e o que vestir. Há algo que você precisa aprender no Evangelho sobre aquilo que te deixa ansioso, que você precisa crer, e a paz do Senhor estará no seu coração. Quantos creem nisso, irmãos? É desafiador? É muito. E sabe, eu sei que a ansiedade é uma doença também. Você pode estar se perguntando. Poxa, é pecado ficar doente então? Eu tenho crise de ansiedade. Não, irmão, não é pecado ficar doente, é o pecado nos deixa doente. Quem entendeu? Porque quando nós vivemos um estilo de vida ansioso, todo dia, a todo momento, por todas as coisas, nós adoecemos. Sim ou não? Agora imagine se nós enfrentássemos ou buscássemos a fé para não viver ansiosos, levássemos a sério a ordenança, não andeis ansiosos, tanto quanto nós levamos a sério sobre não adulterar. É uma ordenança também não adulterar, sim ou não? Você leva isso a sério, sim ou não? Ou você traz sua mulher? Não? Glória a Deus. Então nós devemos levar a mesma seriedade a ordenança, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque se nós andarmos ansiosos o tempo todo, nós vamos sim adoecer. Como temos adoecido nos nossos dias. O Senhor quer te curar com isso. Não te deixar mais ansioso. Amém? Glória a Deus. Eu profetizo cura sobre a sua vida. Porque você, irmãos, você vai agora ser muito intencional. E nós vamos falar aqui, Paulo vai dizer como nós encaramos e como nós vencemos a ansiedade. E ele vai dizer aí, acompanha comigo, Filipenses 4, 6, né? Ele diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês. Primeira coisa, coloque diante de Deus todas as coisas. Diga assim, coloque diante de Deus todas as coisas. Amém? Então lembra, Paulo aqui estava preso, estava numa situação difícil. Mas ele estava dizendo, coloque diante do Senhor as suas dificuldades. Coloque diante do Senhor as suas petições. Coloque diante nos pés do Senhor os seus desejos. Amém, irmãos? Essa é a primeira orientação apostólica para que a gente não ande ansioso por coisa alguma. Colocar diante do Senhor tudo que nós queremos. Então, quando a gente pede para que você ore, é para que você faça isso. Quando você ora e coloca diante do Senhor... Irmão, você já fez isso? Já fez o teste? De um dia que você está angustiado, e você vai para o seu quarto, fecha a porta e fala, Senhor, eu coloco essa situação que está me tirando a paz nas tuas mãos. Você para ali 2 minutos, eu já fiz isso no trabalho, uma vez eu estava no trabalho, eu lembro direitinho, apareceu ali um e-mail de um problema cabeludo. E na hora, meu coração se encheu de ansiedade, de angústia. Sabe aquela do tipo que você até trava?
você não consegue fazer mais nada no dia. Foi isso que eu senti. Esse era o meu sentimento. E aí, pela misericórdia, o Espírito Santo soprou um pouco de lucidez na minha mente, fala, fecha esse computador, vem para a minha presença, coloque isso na minha presença. E eu fiz isso, fechei lá, Senhor, coloque isso diante do Senhor. Me ajuda que isso aqui é sério. Irmãos, foi incrível, porque quando eu abri os meus olhos, no mesmo e-mail que estava a bomba, eu li lá como eu podia solucionar. Porque a ansiedade cega a gente. O medo cega. Mas quando o Senhor colocou um pouquinho de paz no meu coração, eu falei, nossa, a solução estava aqui na minha frente. Eu ia ficar semanas louco com isso aqui. Mas graças a Deus pelo Senhor. Isso é colocar as nossas causas diante dele. É tão prático isso, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Segunda coisa que ele fala, depois disso. Coloque diante, né, do Senhor os seus pedidos, pela oração e pela súplica. Diga assim, oração e súplica. Que é justamente isso que Jesus fala. Suplique, né, coloca sobre Jesus a ansiedade. Ele fala, coloque sobre mim, né, os seus medos, as suas ansiedades que eu vou colocar sobre vocês a minha paz. Porque eu sou manso, sou humilde de coração. Então, estamos falando de oração sim. Mas não é aquela oração genérica que você faz no culto de oração, porque você ora só uma vez na semana. Eu estou falando daquela oração diária. Veja, eu estou com uma coisa pontual. Então, no seu dia a dia, por isso que Paulo diz, orem sem cessar. Apareceu o pepino lá, ora. Apareceu a bênção, já ora. Senhor, me ajuda a organizar essa bênção aqui. Apareceu um desafio, uma situação, seja lá o que for, ore nesse momento também. Não vai esperar chegar lá na sua casa não, e fechar a porta e aquela liturgia. Não, às vezes você ora ali onde você está. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, diga assim, oração e adoração a Deus. Uma vida de oração e adoração é uma vida que coloca sobre o Senhor as nossas ansiedades. O salmista, irmão, faz isso o tempo todo. Se você ler o livro de Salmos, é um homem vivendo, são homens, né, mais de um, vivendo situações diversas de angústia, de medo, de alegria, de dúvida, de querendo abandonar a fé, querendo chutar o balde, mas ao mesmo tempo ele está colocando diante do Senhor todas as coisas em oração, porque Salmos são orações. Vamos ler alguns? Abre aí sua Bíblia em Salmos, acho que vale a pena, Salmo 116. E já fica a dica aí, salva aí, ore Salmos. Tem um teólogo, que eu esqueci o nome dele aqui agora, mas ele diz que, além da leitura devocional dele diária, dos 4 capítulos lá que ele lê todo dia, ele lê um salmo e um capítulo de salmo e um capítulo de provérbios. Ele fala, para que eu aprenda a me relacionar melhor com Deus e me relacionar melhor com as pessoas. Sabedoria e devoção. Eu falei isso aí, eu peguei a dica aí, achei bom. Salmo 116, amém? Versículo 1. Veja o salmista, ele diz assim, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me secaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste, então invocarei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, Ele é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. O salmista está orando para Deus, mas ordenando para a sua própria alma angustiada. Volte ao seu sossego. Lembra que o Senhor é bom para você. Essa situação, ela está acontecendo, mas quantas outras difíceis aconteceu? O Senhor esteve lá, não esteve? Irmãos, várias vezes no Velho Testamento as pessoas lá no exílio, elas oravam ao Senhor. O Senhor é o Deus que nos livrou daquela vez de Faraó. O Senhor abriu o mar quando precisamos. O Senhor mandou o pão do céu quando precisamos. Não vai ser agora que o Senhor vai me desamparar. Irmãos, vocês entendem o que eu estou dizendo? Isso é uma adoração, isso é uma súplica. Glória a Deus. Amém? Salmo 103, eu vou ler aqui rapidão, me escuta. Bendiga minha alma, o Senhor. Olha, ele está orando para a alma, para os sentimentos dele. Bendiga minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga teu santo nome. Bendiga minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele está falando, não se esqueça do que ele já fez por você antes.
Irmão, você já passou coisas difíceis no passado? Quem já passou coisas difíceis no passado? Levanta a mão. Você está vivo? Você enfrentou? Você passou? Deus estava lá? Por que Ele não vai estar no futuro? Isso é incredulidade. E é isso que nos deixa ansiosos. E detalhe, né? Paulo vai falar aqui mais para frente que aquilo que deve ocupar o nosso... E Paulo diz, se aquilo que é verdadeiro, seja isso que ocupe a sua mente e o seu coração. Então, chegou o dia difícil, lembra de quem é o Senhor, do que Ele já fez por você, do que Ele já fez pelos nossos irmãos aqui das Escrituras, lá, a categoria da fé. Ele fala, pega essa nuvem de testemunhos aí, seja encorajado. Leões, bocas de leões foram fechadas, o mar se abriu. Homens fracos venceram homens fortes, poucos venceram muitos. Esse é seu Deus. Lembra de quem Ele é. Bendiga o nome do Senhor. E ordena que a sua alma volte ao sossego. Não permita que a sua alma seja incrédula. Fala, minha alma, não se atreva a ser incrédula. Lembre de quem é o Senhor. Lembre do que Ele fez. Lembre do que nós já passamos e nós estamos aqui vivos. E mesmo que eu tivesse morrido, eu estaria nos braços dEle. E Ele cuidando da minha família, eu posso ficar em paz. Glória a Deus, irmãos. Não há nada o que temer, em nome de Jesus. Ah, mas e aí como vai ser o futuro? Você confia que Deus está lá? Ele está lá. Ele está no amanhã, está no hoje, está no ontem. E está eternamente. Lamentações 3,19. Se quiser, anota aí a referência. Jeremias está em profunda tristeza e ele fala assim, lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do abismo e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque sua misericórdia não tem fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Glória a Deus. Ele está dizendo, eu estava lembrando do meu passado, isso estava me consumindo. Eu estava lembrando, porque lembrar do passado gera amargura. Pensar no futuro gera ansiedade. Era isso que Jeremias estava vivendo. Amargura pelo passado, que ele se lembrava, e ansiedade pelo futuro, que ele tinha expectativa. E ele disse, quer saber? Eu vou trazer a memória e a lembrança, o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor é a única causa de eu não ser consumido. Glória a Deus, irmão. Então, se um mês você foi próspero e produtivo, foi a misericórdia do Senhor. Foi ela que te sustentou. Se um mês não foi bom, foi a mesma misericórdia do Senhor que estava lá. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, a oração, irmãos, as súplicas, o louvor ao Senhor em meio às dificuldades, a recordação de quem Ele é e o que Ele fez por nós, tanto na obra do Calvário quanto até na sua vida pessoal, a gratidão e o contentamento sobre todas as coisas que Ele já te deu, isso traz paz ao nosso coração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? E para encerrar, veja o que ele fala. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz será com vocês. Diga-se, o Deus da paz será com vocês. Lá no verso 6 que eu li com vocês, sobre as ferramentas de se vencer toda a ansiedade e o medo do nosso dia a dia, que é a oração, as súplicas e ações de graças. Eu te faço um desafio. O dia que estiver ruim, abra sua boca para agradecer ao Senhor. O Espírito Santo vai fazer você começar a lembrar de todas as razões para ser grato. E você vai ficar 1 hora lá agradecendo ao Senhor, porque vai tanta coisa que o Espírito Santo vai te fazer lembrar, e eu duvido que você não saia daquele quarto em paz. Porque a gratidão, a ação de graças, a recordação, o contentamento, traz paz ao nosso coração. E ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês
em Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Fique de pé aí onde você está, amém? E nesse espírito, os irmãos da ceia já podem vir aqui, pegar os elementos e ficarem aqui. Enquanto isso, nós vamos cantar uma canção. Acho que a maioria aqui vai conhecer. Você vai orar essa canção. Você vai ordenar a sua alma, se ela está abatida, se ela está angustiada, entristecida, ansiosa. Você vai ordenar a sua alma voltar à paz do Senhor. Você vai recordar a sua alma, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Quem é o seu Deus? O que Ele já fez pelo seu povo? O que Ele já fez por você? E em nome de Jesus, expulse da sua mente todas essas fantasias e mentiras, que 90% das vezes é o que nos deixa ansiosos. Amém? O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor que estava lá no seu passado e que está hoje com você, também está lá no seu futuro. Então entrega, o salmista diz, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele diz, alegra-te no Senhor, regozije-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Presta atenção, Deus não está dizendo que Ele vai dar tudo o que você quer, mas Ele está dizendo, quando existem homens e mulheres que aprenderam a ter prazer no Senhor, prazer na sua vontade, prazer na sua presença, prazer na sua palavra, essas pessoas só vão desejar no coração aquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é algo que você pode ter certeza, meu irmão, você não precisa pedir, ela já será feita, porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Portanto, homens que se alegram na presença do Senhor são homens que suas vontades são alinhadas com a vontade do Senhor, e é por isso que Ele satisfará todos os desejos do seu coração. Vamos adorar ao Senhor, vamos orar ao Senhor e vamos exortar a nossa própria alma que volte ao sossego e à paz que excede o entendimento. Se tu me amas, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates a minha alma e te comoves, perder a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque tens Podem vir pegando a ceia enquanto você adora e ora. Venham, peguem os elementos. Quando você chegar aí no seu lugar, intercede, já ore, já participe desse por momento. ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus males salva e te abençoa nos altos céus. Cante isso. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, e Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breves as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda.
Cristo, dado em favor de nós, que foi moído, que foi partido, para que a nossa paz esteja nele, porque o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Participe desse pão e faça memória daquela obra na cruz, porque ela é a nossa paz. Em nome de Jesus. Porque bem cedo Jesus virá. E erguendo o cálice, ele disse: este é o meu sangue, o cálice da nova aliança, derramado em favor de vós. Todas as vezes que vocês se reunirem, façam memória disso. Mesmo que você não esteja com esse copinho, com um pedacinho de pão, toda vez que você se reunir com os irmãos, lembrem-se do sangue, lembrem-se do corpo de Cristo. É por causa disso que você tem paz com Deus. É por causa disso, não depende da sua preparação, depende apenas da sua fé. Depende do quanto você confia nisso. Depende de quanto você entrega isso nas mãos do Senhor. Então participe do sangue, faça memória, e em nome de Jesus, que a paz do Senhor inunde você. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela mesa. Obrigado pela comunhão do Espírito. Obrigado pela paz do Espírito. Da mesma forma, Jesus, que amor e alegria são frutos do Espírito, paz também é. Que a paz frutifique no nosso coração, por meio da obra do Teu Espírito Santo. Sejamos santificados nessa paz, para a glória de Deus, no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Todo aquele que está abatido, chegou aqui angustiado, saiba de uma coisa: se todos os dias você orar como você orou hoje, se todos os dias você declarar a palavra como você declarou hoje, se isso for o seu estilo de vida, a paz do Senhor te acompanhará todos os dias. Mas, meu irmão, se você só orar aqui, se você só confessar a palavra aqui, se sua vida de louvor se resume ao que você faz aqui, das 6 às 8, você não viverá em paz, porque amanhã sua mente estará cheia de outras coisas. Mas encha a sua mente, o seu coração todos os dias, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, daquilo que é de boa fama, daquilo que é louvor. Tenha ações de graças todos os dias, súplicas, e coloque diante do Senhor todos os dias e a todo momento as suas causas. Eu te desafio a não viver em paz. Se você tem esse estilo de vida, você viverá em paz todos os dias da sua vida, todas as circunstâncias da sua vida, porque nossa paz é cristocêntrica e não circunstancial, em nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra, irmãos? Aplauda ao Senhor então, amém?